Da América para o mundo. Em abril de 1962, o jornal Novos Rumos, órgão do Partido Comunista Brasileiro, publicou as seguintes linhas. Cabe-nos rever uma outra atitude completamente enraizada entre nós, e que evidencia uma verdadeira letargia mental. Trata-se do hábito de raciocinar dentro de esquemas fixos. Este método de raciocínio se limita a apanhar os fatos e enquadrá-los dentro do esquema pré-determinado. Exemplo é o esquema revolucionário X-reacionário. Segundo este esquema, tudo o que temos de fazer é classificar as pessoas, os atos e os fatos em revolucionários ou reacionários. Feito isto, está concluída a tarefa. Como poderemos compreender a realidade, mantendo esta atitude? Decorridos 32 anos desde o tempo em que um obscuro doutrinador comunista de um país periférico podia publicar essa advertência num jornaleco de agitprop para operários, um eminente crítico de arte norte-americano, escrevendo para a jovem elite intelectual do seu país, se vê na contingência de explicar o seguinte, como escritor. Rejeito não apenas o argumento pós-estruturalista de que todo texto é indeterminado, mas também a renovada tentativa de julgar a literatura em termos da sua suposta virtude social. Através disto, entramos numa terra do nunca marxista, estranha, nostálgica, onde se exibem todos os mais retrógrados fantasmas da literatura como instrumento de utilidade social. Assim, lemos na nova Columbia History of the American Novel que Harriet Beecher Stowe é melhor romancista que Melville, por ser mulher e socialmente construtiva, pois a cabana do pai Tomás ajudou a levantar os americanos contra a escravidão, ao passo que o capitão do Pequod era um símbolo laissez-faire do individualismo capitalista, com uma atitude condenável com relação às baleias. Está em Robert Hughes, Cultura da Reclamação. Hughes prossegue, esses hábitos atrasados de julgar escritores em termos de sua suposta capacidade de aprimorar a consciência social, são mais negativos ainda para estudantes que saem com a impressão de que a resposta correta a um texto é medi-lo com um grosseiro método de correção política. A política não deve impregnar tudo. Certas obras de arte trazem mensagens políticas embutidas em sua estrutura. Mas é de uma ingenuidade atroz supor que essas mensagens esgotam o conteúdo da arte como arte, ou em última análise determinam o seu valor. Porque, então, está na moda julgar a arte em termos políticos. Provavelmente, ensina-se isso porque é fácil de ensinar. Divide claramente a extensa república das letras em mocinhos e bandidos, e alivia o aluno do fardo da empatia imaginativa, das dificuldades da discriminação estética. E por aí vai, páginas e páginas, com toda a paciência e delicadeza, tentando explicar à juventude letrada da Universidade de Colômbia aquilo que 3 décadas antes, num país inculto, um comunista podia dizer a operários comunistas em breves palavras rudes e francas, sem qualquer temor de ferir suscetibilidades políticas ou éticas. Não hesita em concluir que no Partido Comunista Brasileiro de 1962 havia uma atmosfera mais culta, mais compreensiva, mais civilizada, do que na Universidade de Colômbia hoje em dia. Muita gente ali sabia que Marx, apreciador de Homero e Ésquilo, admitia a pernidade do valor estético para além da oportunidade política das obras, e a confusão da arte com a mera propaganda era vista como um radicalismo pequeno-burguês, hostil à cultura e contaminado de fascismo. O artigo de J. Miglioli, provavelmente um pseudonimo, atesta que, se havia entre os militantes algum resíduo dessa confusão, era apenas como efeito espontâneo da pura letargia mental, e não como crença formalmente assumida. O que vemos, porém, na Universidade norte-americana, é a redução explícita e programática da arte à propaganda política, coisa que nenhum teórico comunista ousou jamais defender, na medida em que nunca houve incompatibilidade essencial entre marxismo e senso do ridículo. Essa redução, na verdade, está abaixo de toda crítica, e mesmo um jornal comunista de quinta categoria como Novos Rumos não tocava no assunto senão de passagem e a contragosto, como quem abrevia discretamente a confissão de uma fraqueza, ao passo que Hughes se vê constrangido a longas, didáticas e humilhantes explicações para fazer-se compreender pelos meninos supostamente highbrow de Colômbia. Que a nação norte-americana, após ter se empenhado por mais de meio século na tarefa amarga e necessária de livrar-nos do comunismo, agora distribui ao mundo, a título de cultura académica, um lixo que nem mesmo o embutado olfato soviético poderia suportar, é sinal de que alguma coisa de muito grave ali acontece. A luta vitoriosa contra o comunismo deixou no vencedor algo mais que cicatrizes gloriosas, tendo matado o gigante a dentadas, o herói descobre agora que o falecido era idético. Alguns dos traços mais repugnantes da velha mentalidade comunista reaparecem ampliados na produção cultural exportada pelos EUA, só que rotulados como inofensivos e próprios para o consumo pelo carimbo da Food and Drug Administration. A contaminação do herói não é um caso excepcional na mitologia. Edmund Wilson, outro eminente crítico norte-americano, de uma geração que teve a sorte de ir para o além antes do advento da nova Columbia History of the American Novel, observou exatamente isso, na memorável interpretação que fez do Filocteto de Sófocles. Filocteto, poderoso arqueiro, salva sua cidade,
repelindo uns invasores, mas é ferido no pé. A chaga exala um fedor insuportável, e os habitantes da cidade, preferindo a higiene à gratidão, mandam o herói para o exílio. Da minha parte, já exilei o filocteto norte-americano, abstendo-me de consumir, exceto com as maiores precauções antisséticas, as produções da sua cultura académica atual, marcadas pela mistura de barbarismo com pseudo-erudição pedante, mistura em que os consumidores brasileiros parecem apreciar acima de toda a iguaria, a julgar pelo número de traduções e resenhas. Ingratidão. De forma alguma. Feridas no pé representam, no simbolismo universal, a expiação de culpas, de que não estão isentos os heróis. A condenação é justa, e o exílio não durará para sempre. Ou a ferida secará, se não for continuamente reaberta por grupos de ressentidos credores morais da sociedade americana, incapazes de avaliar a diferença entre suas aspirações gremiais e os interesses da humanidade, ou, como na peça, o herói será chamado de volta ante a iminência de nova invasão. O perigo é que enquanto isso a infecção ameaça contaminar o resto do mundo, a intelectualidade esquerdista, destituída de luz própria, está sempre em busca de um farol profético e, desamparada pela queda de Moscou, volta-se agora para Columbia e Princeton, com o servilismo da prostituta que, na guerra entre proxenetas, abandona o vencido pelo vencedor. Os Estados Unidos ascendem à liderança intelectual do mundo no momento exato em que são acometidos de um inquietante ataque de inépcia.